Quarto dia do nosso devocional. Hoje nós vamos aprender com a história, né, de mais uma mulher. E hoje quem vai nos trazer a palavra? A Cleo, né, Cleo? Hoje eu tô certinha. Então a Cleo vai trazer uma palavra para nós nessa manhã. Tem algumas pessoas que estão participando pela primeira vez. Então, o nosso devocional, né? Cada dia é uma mulher que traz uma palavra, e aí a gente faz um periodinho de oração, a leitura da palavra, e aí, né, tem a ministração da palavra, e depois a gente finaliza com uma oração, e aí a gente tem o costume de tirar uma foto no final, para a gente postar e influenciar mais mulheres a participar desse devocional, tá? Bem-vindo quem está pela primeira vez. E, Cléo, fica à vontade, que o Senhor te use. Pode ligar o microfone, tá? Bom dia, meninas, tudo bem? Vamos lá, né? Vamos fazer nossa oração, entregar nosso dia ao Senhor. Espírito Santo, nós te convidamos, ó Pai, para o Senhor tomar a direção desse devocional. Espírito Santo, toma o controle de todas as coisas. Pai, acampa os teus anjos ao redor das nossas casas. Senhor, nos cobre com o teu sangue. Pai, nós estamos aqui, Seu Deus, porque nós queremos o alimento, Pai. Seu Deus, nós entregamos a primeira parte do dia ao Senhor, porque nós confiamos em Ti. A nossa dependência vem de Ti. Espírito Santo, fala conosco como o Senhor quer. Derrama, Seu Deus, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Espírito Santo vai tirando o medo, vai tirando o nervosismo. Pai, direciona cada palavra, Senhor. Pai, que os nossos corações venham estar abertos, Seu Deus, e atenta àquilo que o Senhor quer ministrar para nós no dia de hoje. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te amamos e nós bendizemos ao teu nome. Fica conosco, Pai. Tu és bem-vindo. Que a tua presença seja palpável. Pai, nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, meninas, hoje tenho mais o privilégio, né? Obrigada, Lorena, por mais essa oportunidade. Gente, eu nunca tremi tanto na minha vida como eu tô hoje. Mas amém. Hoje eu fiquei com a missão de falar sobre Raabe. Eu não sei se é por isso, gente, porque eu tô impactada com a história dessa mulher. Eu tô igual o Jó. E Jó falava assim, né? Conhecia a Deus só de ouvir falar. Eu tô assim com Raabe. Eu só conhecia Raabe de ouvir falar, né? Mas ao estudar Jesus, quantas chaves assim extraordinárias, quanto divisor de água essa mulher tem para nos ensinar assim, através da palavra de Deus, através da vida dela. Então fica no livro de Josué, a história dela, no capítulo 2. Eu vou ler do 1 ao 21. E para a gente ganhar tempo, eu já vou começar a ler. E Josué, filho de Num, enviou deste Sintim 2 homens para espisionarem secretamente, dizendo, ide e olhai a terra, e Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali se alojaram. E foi dito ao rei de Jericó, eis que esta noite vieram para cá homens dos filhos de Israel para espiar a região. E o rei de Jericó enviou a Raabe, dizendo, apresenta os homens que vieram a ti, os quais entraram na tua casa, pois eles vieram para espiar toda a região. E a mulher tomou os 2 homens, o escondeu assim, disse, vieram homens até mim, mas eu não sabia de onde eles eram. E sucedeu que na hora do fechamento da porta, quando já estava escuro, que os homens saíram, não sei para onde os homens foram, persegue-o depressa, porque os alcançados. Só que ela os havia levado ao telhado da casa, e os escondidos com caule de linho, os pais elas colocaram sobre o telhado. E os homens perseguiram no caminho de Jordão até o Vals. E logo que se foram, os perseguiram, eles fecharam a porta. E antes que eles estivessem deitados, ela subiu até eles no telhado. E ela disse aos homens, eu sei que o Senhor vosso Deus a terra, e que o seu terror nos sobreveio, e que todos os habitantes da terra desfalecem por causa de vós. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vós, quando saíste do Egito, o que fizeste dos 2 reis dos amoreus, que estavas do outro lado do Jordão, Seom e Og, os quais destruíste. E tão logo vimos estas coisas, derreteu-se no nosso coração, e nem restou mais coragem em qualquer dos homens. Por causa de vós, pois o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Por isso, então, rogo vós, jurai diante de mim pelo Senhor, posto que demonstrarei bondade, que vós também demonstrarei bondade para com a casa de meus pais, dai-me um sinal verdadeiro.
e que vós conservai vivo meu pai, a minha mãe e meus irmãos, e as minhas irmãs, e tudo que ele possui, o que livras da morte as vossas vidas. E os homens lhe responderam, a nossa vida pela sua vida, e não vos falaste neste negócio. E assim será quando o Senhor não estiver dada a terra, agiremos com bondade e para contigo. E ela nos desceu por uma corda através da janela, pois a sua casa ficava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhe, ide vós para o monte, para que os perseguidores não vos encontrem. E ela, vos escondereis 3 dias, até que tenha retornado os perseguidores. Depois disso, podereis seguir o vosso caminho. E os homens lhe disseram, nós seremos inocentes deste teu juramento, que tu fizeste jurar. Eis que quando adentrarmos a terra, tu atarás esta corda de fio de escalar-te na janela, pela qual nos deste, trarás teu pai, a tua mãe, teus irmãos e toda a casa de teu pai para a tua morada. E assim será, quem quer sair da porta da tua casa para a rua, o sangue estará sobre a tua cabeça, e nós seremos inocentes de todo aquele que estiver contigo na casa, o seu sangue estará sobre as vossas cabeças, e qualquer mão se lançar sobre ele. E caso tu fale deste negócio, então entraremos desobrigados do juramento que tu nos fizeste jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim o Senhor os enviou, e eles partiram, e ela atou a corda de escalar-te na janela. Até aqui. Gente, a história de Raabe é extraordinária. Glória a Deus pela vida dela, né? A gente conhece como a prostituta, né? Mas tem tanta coisa aqui para nos ensinar. Só para contextualizar um pouquinho, Raabe morava na cidade de Jericó, e Jericó é como se fosse uma província que para os chegar em Canaã, porque tinha uma promessa, né? O povo do Egito, que tinha saído do Egito, teria que tomar posse da terra de Canaã, né? E Jericó ficava no meio. É como se fossem várias províncias, e Jericó é uma delas. E para chegar a Canaã, eles teriam que primeiro passar por Jericó. E Deus vai e pede a Josué, né, que entregue Jericó, que conquiste Jericó. Porém, Jericó era uma cidade muito pecaminosa, não conhecia Deus, né, não obedecia a Deus, adorava outros deuses, tudo era uma cidade muito violenta, muito sangrenta, né. Houve um tempo que eu estudei o livro de Josué e alguns teólogos falam, né, que o livro de Josué é um dos livros mais sangrentos que tem dentro da Bíblia, e realmente, né, é um dos livros que contextualiza muitas guerras, muitas conquistas, e Jericó ficava nessa cidade, situada entre, neste lugar, né, que tinha que passar para conquistar a terra prometida, que era Canaã. E nessa cidade havia uma prostituta, que era Raabe. E quando Josué envia os 2 espias, né, eles vão pedir alojamento aonde? Na casa da prostituta, né, de mais uma improvável, né. É engraçado que como as histórias das mulheres têm uma conexão, né, cada uma que foi ministrada aqui desde segunda-feira tem uma conexão. E eu fico assim, não impressionada, né, porque Deus ele não impressiona ninguém, né, ele é um Deus de detalhe, ele é um Deus de identidade, né, ele faz as coisas certinho, porque ele já sabia que a nossa geração era uma geração que ia ser uma geração de grandes pecados, né, aonde a gente, muitas das vezes, queria confiar na nossa força. Ah, eu quero um status, eu quero uma vida perfeita para seguir Jesus, e tem grandes exemplos na vida que a gente não precisa ter um passado perfeito, né, para nós obedecermos, nos render e nos entregar a nossa vida a Jesus. E Raabe, ao esses espias entrar na casa dela, Jericó já estava, como se diz, amedrontada com os acontecidos, né? Ele já tinha ouvido falar que existia um Deus poderoso sobre Israel, sobre os filhos de Israel, né? E Raabe, mais do que nunca, corre e já faz uma aliança com os espias, né? Já senta, já conversa, fala, olha, é, a gente conhece os feitos do teu Deus, ele é Deus no céu, ele é Deus na terra, e vamos fazer um pacto aqui, você vai ter que me salvar. E é engraçado que ela tinha 2 escolhas, ela poderia muito bem ter entregado os espias para o rei, porque ela era uma prostituta, né? Mas não, ela decidiu confiar em 2 estranhos. Porque ela conhecia o rei, ela conhecia os homens da cidade, os soldados da cidade, né? Porque o ofício dela, a profissão dela, fazia dela ser conhecida por todos, né?
E querendo ou não, poderia ser que ela tinha o favor do rei, né? Ela poderia muito bem ter falado assim, não, eu vou entregar porque o rei pode me poupar no dia da matança e tudo, mas não, ela tinha uma convicção dentro dela, daí eu já creio assim, que ela já tinha uma fé dentro dela, que nem ela mesma saberia, né? Que ela tinha essa fé, porque ela fez esse pacto com os dois espias, escondeu eles, e assim, trazendo para nós, para os nossos dias, o que, que a gente tem feito com as oportunidades que têm aparecido, né? Que essa oportunidade que apareceu na casa de Raabe, ela logo usou para um senso de propósito. Ela falou assim, eu vou usar isso aqui para salvar a minha vida e salvar a minha casa. E eu fico assim, o senso de propósito de Raabe era tão magnífico, porque diante de todo o contexto de história dela ser uma prostituta, eu creio que ela era rejeitada. Eu creio que a casa dela tinha rejeitado ela, né? Porque não era uma profissão bem vista, não era uma profissão assim louvável, né? E a história fala que ela morava só, né? E ali ela não mediu o esforço. Ela falou assim: eu vou salvar meu pai, minha mãe, meus irmãos. E ali ela fez um pacto. Ela não se agarrou ao histórico dela. Ela não se agarrou à profissão de vida dela. Ela não ficou mimizenta dizendo, eu sou uma prostituta, o meu pai me rejeitou, eu sou excluída da minha casa. Não, ela incluiu todo mundo. E o senso de propósito de Raabe era salvar a família dela, era salvar a vida dela. E hoje, qual é o nosso senso de propósito quando Deus nos dá uma oportunidade? Será que a gente está sendo aquela esposa virtuosa? Será que a gente está sendo aquela mãe intercessora? Será que nós estamos sendo aquela funcionária que está ali como luz, como estratégia num lugar onde a zona não é favorável, onde o ambiente não é favorável? Será que nós temos nos calado com medo de avançar, com medo de uma intimidação do inimigo, não tomar partido? Raabe nos ensina isso, porque muitas das vezes a gente vai ter que tomar uma iniciativa num ambiente que não é favorável, num ambiente que não vai ser favorável para nós, mas nós, como escolhida de Deus, temos que usar a nossa fé, porque Raabe que, mediante todo o contexto, ela usou a fé dela. Ela fez esse pacto, aliançou, salvou, e ela foi assim, esse senso de propósito dela, deu legalidade para ela, que lá na frente, ontem eu estudando um pouco a mais, que eu fiquei curiosa. Eu falei, gente, aqui para, e não fala mais como que eles resgataram ela da casa dela, né? E eu fui lendo, fiquei curiosa e fui lendo, e realmente demorou dias para acontecer a invasão em Jericó, né? Mas mesmo assim ela permaneceu, ela sabia que algo ia acontecer. E mais lá na frente, né, quando eles fazem o pacto e manda ela colocar o fio vermelho, né? Ali a gente já começa a enxergar que estava gerando uma aliança. Que Deus é Deus de aliança, né? No povo de Israel foi assim, o anjo veio, passou o sangue nos umbrais da porta, né? Só que a geração de Israel tinha morrido no Egito, sabe? Esse povo que estava entrando com Josué em Jericó, já era um povo novo. Se a gente ler mais lá nos capítulos na frente, já eram os soldados novos que teve que passar pelo processo da circundação e tudo, que o outro povo não herdou, então era uma geração nova. E Deus ali usou a vida de Raabe, já simbolizando uma aliança, que é o vermelho, né? Que a gente trazendo para os tempos de Jesus Cristo, Deus fez uma aliança e usou o pão, usou o vinho para nos aliançar com Ele, né? Porque Deus é Deus de aliança. E aqui Raabe, ela fez uma aliança certa, porque ela poderia muito bem ter se aliançado com os soldados do rei, ter feito, não, a cidade é minha, a casa é minha, eu conheço o pessoal, então eu vou me aliançar com eles. Não, mas ali ela usou de fé. Gente, porque Rabi não sabia como que ia acontecer. Ela sabia que a cidade de Jericó ia ser destruída, mas ela decidiu confiar, e é onde entra que a fé, ela não é um sentimento. A fé, ela é uma convicção. Vai ter momento na nossa vida que a gente vai ter que ter fé, não ter aquele sentimento, será? Não, é confiar de olho fechado, confiar assim plenamente no Senhor, porque a nossa vida cristã é fé. Porque sem fé não podemos agradar a Deus. E é engraçado que lá na frente, no livro de Hebreus, fala sobre Raabe, né?
alguns teólogos falam que é o hall da fé, né, dos heróis da fé. E lá só tem descrito duas mulheres, que foi Sara e Raabe. Os outros são mencionados, né, como grandes homens, mas essas duas mulheres, ela foi mencionada. Se a gente estudar um pouco a mais, né, uma gerou o povo de Israel, que foi Sara, através do seu ventre, né, Deus usou ela, era uma improvável também. Só que Raabe, se no contexto, não condiz, não teria coerência, né, porque Raabe era uma prostituta, ela usava o seu corpo para outros ofícios, né, para um pecado. Só que Deus escolheu ela, colocou ela lá no Novo Testamento, junto com Sara, que era mulher de Abraão, que é considerado o pai da fé, para simbolizar a antecedência de Jesus, a neologia de Jesus, porque Raabe está na genealogia de Jesus. Então, são duas mulheres, assim, que tem uma comparação incrível. Eu falei, gente, Raabe, ela é top demais, porque ela não se escondeu no seu passado, ela não se escondeu na sua vergonha, ela não se escondeu na sua carga, que ela poderia muito bem dizer, eu sou uma prostituta, para mim não tem mais jeito, eu não sou uma mulher bem vista pela sociedade, então eu vou morrer e acabou. Não, mas só que ela decidiu, e através do senso de propósito, através da fé dela, da aliança que ela fez, até hoje ela é conhecida em Israel. Que lá na frente fala que quando os espias chegaram, né, que Josué falou, entra, vai, sobe a muralha, tira, salva a prostituta Raabe e toda a sua parentela. Josué era o líder, então chegou aos ouvidos dele, né, os espias deu especificamente os detalhes de como, né, e ali ela ficou esperando, ela foi obediente a esse ponto, né, de esperar, porque ela não sabia o dia, ela não sabia a hora, e ali rapidamente os espias saíram, né, ela amarrou o fio e já pegou seus familiares e colocou ali dentro. Eu fico imaginando o contexto. A cidade toda alvoroçada, todos os soldados com medo, né, que fala que ele estava com medo, porque ia acontecer, porque a palavra tinha que se cumprir, né? E era a matança, seria morte mesmo. E ela ficou ali escondida. Imagine eu por muitos dias, né? Porque teve a passagem pelo Jordão, teve a circuncisão dos soldados, teve a espera, teve 7 dias ainda que eles teve que fazer as voltas diante da muralha. Então, tudo isso ela ficou ali dentro da casa, junto com os pais, esperando esse momento. Olha a aflição. Será que a gente teria hoje essa paciência de esperar? E lá fora não estava nada favorável, a cidade estava alvoroçada, todo mundo estava com medo, mas ali ela obedeceu, que é um dos pontos assim principal na vida de nós, como cristã, é a obediência. Porque sem fé e sem obediência não podemos agradar a Deus. Não podemos chegar ao ponto de viver as promessas de Deus se nós não obedecermos. E a obediência, ela é tudo na nossa vida. Raabe obedeceu, trouxe o legado para a história dela, sabe? Gerou um povo, porque ela se casou, a história dela foi restituída, porque fala que ela se casou, ela gerou filho, e nada mais do que esse filho, né, foi o esposo de Ruth, lá na frente, daí também da gente dá para entender a generosidade dele, né, já vinha da mãe, sabe, assim, e o passado não paralisou ela, e que o nosso passado não venha nos paralisar, o nosso passado não venha nos intimidar, porque o Senhor já apagou ele. Existe um rio que flui na nossa vida, que nós fomos lavados, comprados por um alto preço. Hoje tem muitas mulheres paradas, porque veio de uma família disfuncional, veio de um casamento que não deu certo, veio de pais separados, talvez sofreu um abuso físico ou abuso sexual, não sei, mas o Senhor já perdoou. O Senhor já resgatou, Ele fez questão de nos resgatar, nos fazer raça eleita. Lá em Pedro fala, vós sois raça eleita, exclusiva minha, povo meu. Então, a gente está num ponto decisivo da história, aonde a gente vai ter que escolher servir a Deus com toda retidão, com todo senso de propósito, com toda fé, com toda obediência, com as alianças certas, e decidir Jesus até o fim, até a cruz, porque a gente está num momento decisivo da nossa história, né? A gente está caminhando para o fim e vai vir muitas propostas nas nossas vidas que se a gente não tiver aliançado com Deus, a gente corre o risco de se perder, sabe? Muitas das vezes por vergonha, por
achar que a gente é indigna, que a gente não é digna desse amor de Cristo, do perdão, mas o Senhor já nos perdoou. E o nosso legado, ele tem que ser deixado. Nós temos que ser conhecida por aquelas que não negou a Cristo, que não se apegou ao seu passado, mas que a história tem um novo tempo, tem uma nova estação. Nós somos construídas de estação, e o Senhor conta conosco. Gente, eu não sei a hora aqui, se já está, porque eu não estou conseguindo ver. Que eu queria rapidamente contar um testemunho aqui, rapidinho. É algo assim que eu fiquei muito orando ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu falo ou não falo? Mas tem coisas na nossa vida que o Senhor nos permita passar para edificar outras vidas. Obrigada, Lorena. Rapidinho aqui, vou resumir. Eu nasci num lar cristão, conheci o evangelho ainda criança, eu tive esse privilégio, só que ali por volta dos meus 18 para 19 anos, eu fiquei um tempo afastada. Foi na época que eu vim embora para Brasília, e houve um contexto que eu engravidei. Eu engravidei fora do casamento, eu tive um filho, e isso foi uma vergonha tremenda. Eu me agarrei a esse passado como se fosse a sentença da minha vida, porque eu tinha envergonhado meus pais, eu tinha envergonhado a Deus, eu tinha envergonhado o Evangelho. E ali eu passei por muitos anos com essa vergonha, com essa capa, achando que nunca mais sobre a minha vida existiria perdão, existiria amor. Eu era uma moça que eu trabalhava, eu tinha minha vida normal, uma rotina normal. Só que dentro de mim eu carregava tanto peso, eu carregava tanta angústia, porque eu me sentia uma harpe, eu me sentia uma pessoa indigna. Eu falei, como? Eu sempre fiz as coisas certinhas, sempre honrei ao Senhor, e eu cheguei a esse ponto de desobedecê-lo, de hoje ter um filho que não sou casada, e aquele ali, o diabo, o inferno, se agarrou a esse meu passado, e ele me massacrava dia e noite. Eu vivia, eu chorava, eu era tão infeliz por dentro, que por fora eu me vestia, botava uma capa e estava tudo bem, mas quando eu chegava em casa, tinha noites que eu chorava, chorava, eu não sabia porquê, mas era uma amargura, uma tristeza, porque o inferno me massacrava diante desse meu passado, como se eu não fosse mais ser perdoada, como se eu não fosse mais amada, e eu orava, eu buscava o Senhor, eu falava, Senhor, mas o Senhor já me perdoou, arranca isso dentro de mim, mas passou anos e anos, e isso foi me aprisionando. Eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu era mãe solteira, eu tinha vergonha de exercer a minha maternidade. Só que chegou um dia na minha vida que eu orei. Eu lembro que foi uma madrugada. E eu falei, Senhor, eu não quero mais viver esse peso. Ou o Senhor liberta-me disso, ou o Senhor me leva e tá tudo bem. Mas eu não quero ser essa menina que lá fora tá tudo bem, mas só que dentro de casa não vê beleza nas coisas. E ali eu dormi. E os dias foram se passando e o Senhor foi mudando. O Senhor começou a arrancar aquele peso de dentro de mim, como se arranca uma pedra. Hoje eu vivo um processo extraordinário. Não que não tenha lutas, claro que tem. O Senhor colocou espias na minha vida, que são minhas amigas, que seguram as minhas mãos. O Senhor começou a me apresentar pessoas. O Senhor me apresentou lugares aonde eu congrego, que, tipo assim, me abraçou, anda lado a lado comigo, e hoje eu contemplo, sabe, a beleza, a leveza, a maternidade. Hoje eu sou uma mulher que eu olho para o espelho, eu me vejo linda, sabe, eu me aceitei, eu falei, o Senhor já me perdoou, já existe no mar do esquecimento. Então, esquece o passado, se agarra em viver hoje, porque nós somos perdoadas. Hoje eu olho para o meu filho e vejo assim, como o Senhor tem sido bom. Hoje eu vejo docilidade nas pequenas coisas. Hoje eu amo a minha rotina, hoje eu amo ser mãe. E hoje o Senhor tem levantado outras mulheres que chegam até mim e falam assim, Cleo, eu preciso de uma oração nesse caso, assim, assim. E eu fico olhando e falei, uau, como assim? Eu sou bem provável. Eu não... E na mesma hora o Espírito Santo fala, faz, porque você tem legalidade sobre isso. Porque o Senhor, tudo na nossa vida tem um contexto, a gente não passa nada desapercebido, nada é por acaso. Hoje a minha família me vê como uma coluna. A minha mãe, meu pai, tudo que eles vão fazer, primeiro eles me ligam. Eles falam, filha, eu gostaria que você orasse por isso. As minhas irmãs, não que eu seja
a tal. Não, mas é porque eles olham para mim e vê a superação, vê o que o Senhor fez e o que o Senhor está fazendo. Que esta manhã, se você está se apegando ao seu passado, esqueça, entregue ao Senhor, viva com leveza, viva o seu legado, porque vai deixar um legado. Sabe, você é amada, você é perdoada, existe beleza sobre a sua vida, existe uma história que o mundo está clamando, outras mulheres vai precisar ouvir. Tem casos assim de irmãs bem mais velha que anda conosco, né? E foi muito assim engraçado que eu falei, Senhor, eu que estou precisando de pedir ajuda para ela, ela volta, fala, vamos orar. Eu sei que o Senhor já te deu autoridade sobre isso. E ali nós oramos, entregamos, e o Senhor está trazendo resposta, assim, de uma improvável. E é porque o Senhor ele gosta dos improváveis, ele ama os improváveis. Então, que hoje nós possamos aprender com a vida de Raabe, que o passado nosso não pode nos parar. A nossa história tem um legado, mas é um legado de transformação, de salvação, sabe, de senso de propósito, de obediência. E que Deus abençoe. Fica com Deus, desculpa, que acho que o horário já extrapolou aqui, mas tudo bem. Que Deus o abençoe no nome de Jesus. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Cléo está em tempo ainda. Não ultrapassou o horário, viu? Se alguém quiser falar, gente, fica à vontade, que nós iremos encerrar. Se ninguém quer falar, nós vamos orar agora. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor Deus, por esse tempo. Senhor, obrigada, Deus, por esta palavra. Obrigada, Senhor Deus, por você estar presente nos nossos dias. Senhor, nós te convidamos a conduzir a nossa história. Pai, a nós recebermos o perdão, Senhor. Pai, porque o Senhor já nos perdoou, o Senhor nos lavou, nos comprou pelo um alto preço. Espírito Santo nos ensina a ser essas mulheres, oh Deus, que não se agarra ao passado, Deus, mas que constrói uma história no Senhor, que confia os seus dias no Senhor. Pai, que o Senhor abençoe a casa de cada uma, que o Senhor abençoe a família de cada uma, que o Senhor seja com cada uma. Espírito Santo de Deus, obrigada por esse dia, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos juntas, Senhor Deus, de aprender mais e mais. Espírito Santo, conduza o nosso dia, direciona, Senhor Deus, os nossos passos, porque nós precisamos e somos dependentes de Ti. Pai, nós te amamos, nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que a sua câmera virou, Cléo. Nós não estamos te vendo. Só um pouquinho. Acho que continua, né? Acho que ela virou. Acho que tem que clicar para voltar para frente. Será? Deixa eu ver aqui, gente, eu não sou boa nesses negócios. Acho que ela A minha, no dia que virou, eu tive que sair e voltar. É? Sair e voltar. Né? Esperar para a gente tirar nossa foto. Esperar, Cléo. Pensa. Aí, Cléo. Voltou. Que bênção, gente. Glória a Deus, que palavra abençoada. Que semana, hein? Muito aprendizado. Eu vi muitas meninas se identificando. Depois, se quiserem comentar lá no grupo, pode comentar, viu? Obrigada, Cléo, pelo seu testemunho, pela sua disponibilidade, né? Tenho certeza que acrescentou muito nas nossas vidas, viu? É tão bom a gente ouvir as histórias da Bíblia, né? De pessoas que viveram isso, mas tão bom escutar pessoas perto, próximas a nós, assim, que a gente conhece ali, né? Fala, olha, ela passou por isso, ela está vencendo, ela está rompendo. Isso acrescenta mais ainda a nossa fé, né? Então, vamos tirar a nossa foto e amanhã a gente vai finalizar, né, esse devocional. Amanhã é o quinto dia, vai ser uma bênção, tenho certeza.
assim como o Senhor tem feito. Vai lá um sorriso. Pronto, meninas. Um dia abençoado para vocês. E até amanhã, viu? Um beijo. Deixa eu parar a gravação.